Com a palavra, ilustre relator. Relatório, senhora presidente. Parcial para quê? Eu acho que aqui, presidente, só para anunciar para o doutor, o tema é único aqui, aquela questão da reintegração, né? Isso. Não é isso? Só dizer, só anunciar a minha decisão, porque possa ser que já. E eu estou dizendo que ele tem realmente esse direito, só que já tinha passado o período. Então eu estou mandando pagar um valor correspondente, acrescido. Você está anulando, reformando a sentença, né? Aí eu estou mandando pagar férias, 13º, fundo de garantia, na forma da inicial. No entanto, como já decorreu o prazo da estabilidade, na forma do que o TST decide, eu mando pagar aquele período que faltava da estabilidade, que são 11 meses. Então, eu acho que está dentro mais ou menos do... Não é? Acho que é isso. O senhor é pelo reclamante, né? É, pelo reclamante. Tomar a unanimidade com o voto do ilustre relator. De ordem 70. 70. Concessionário 960-2016. Relatora Rita Oliveira, recorrente Ambev e recorrente Ana Cláudia Santos de Santana. A palavra é ilustre relatora. Relatório. A senhora está por quem? Pela recorrente recorrida Ambev reclamada. A senhora está pela Ambev. Isso. Conhece de ambos os recursos para, no mérito, quanto ao recurso do reclamante, negar-lhe total provimento. Quanto ao recurso da reclamada, dar-lhe parcial provimento para reformando a sentença, corrigir os cálculos de liquidação, para que, em relação às contribuições previdenciárias, incida apenas correção monetária e não juros. Cálculos de liquidação a serem realizados pelo juízo de piso. Ok. Então, eu vou sustentar em relação à matéria que nós somos sucumbentes. Pois não, doutora, fica à vontade. Bom dia, excelentíssimos senhores embargadores, os quais cumprimento na pessoa da excelentíssima presidente desse tribunal, doutora Vilma, ilustre representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados e demais presentes. Pois bem, a ilustre magistrada, a excelentíssima magistrada de primeiro grau, reconheceu que a reclamante era ocupante de cargo de confiança, julgando improcedente todos os pedidos relacionados à jornada de trabalho. No entanto, a sentença se mostrou contraditória na medida em que ela condenou a reclamada, ora recorrente, ao pagamento das dobras decorrentes do labor aos domingos e feriados, o que não merece prosperar, tendo em vista que, se a partir do momento que se considera que a reclamante tinha total ingerência da sua jornada de trabalho, bem como da organização, do desenvolvimento das suas atribuições, não se mostra razoável que a empresa seja condenada a esse pagamento dessa dobra referente aos domingos e feriados trabalhados, tendo em vista que ela poderia se organizar para ter uma folga compensatória no decorrer da semana seguinte, até porque, como bem demonstrado no processo, a reclamante tinha total ingerência, gestão sobre a sua jornada. Ela poderia, se fosse o caso de trabalhar no domingo, ela poderia folgar na segunda e durante a semana toda, até como ficou demonstrado todos os seus poderes inerentes ao cargo em que ela exercia. A reclamante não possuía, ela tinha poder de admitir, de demitir, de promover, como foi bem reconhecido no voto da relatora ao negar provimento ao recurso da reclamante. Nesses termos, é o que se requer a reclamada, por motivo pelo qual minha sustentação é bem restrita, só no que se refere a essa matéria da jornada, porque, em que pese a Constituição prevê que o descanso do trabalhador, prevê a necessidade de descanso do trabalhador, também há a necessidade, a possibilidade de que seja concedida uma folga compensatória no decorrer da semana. E como a reclamante não estava sujeita a controle de jornada, não há que se falar nesse pagamento dessas dobras. É o que se requer. Com divergência. Presidente, esse foi um dos processos também que eu parei para refletir, porque eu sei que atrás de um processo vem um trem com 10 vagões.
Tudo bem, o reclamante, durante a semana, ele não tem controle da sua jornada. Por isso é que nós não estamos condenando hora extra. Mas mesmo esse empregado, se trabalhar domingo ou feriado, não deve ter uma dobra? Tanto é que a condenação é 7 vezes ao ano. Eu reflito, sabe por quê, doutora Rita, doutora Vilma e doutor Ebson? É porque eu sei que não vem só um processo. Por isso é que eu paro para refletir. Gente, vamos parar um pouquinho para já firmar uma jurisprudência. Tá? Mas nesse caso eu me convenci também a acompanhar a relatora. A unanimidade com o voto da ilustre relatora. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada. De ordem 94. Funcionário 1408-2017. Relator Josenildo Carvalho, referente SEAC, ser representador do cartão de serviço. Banco do Estado de Saúde PCA e Adriana Silva Santos Couros. Bom dia, doutora. Chegou às 6h20 da manhã. Demorou, mas chegou. Estou aqui. A palavra do ilustre relator. Tudo certo. Faz parte, né, doutora? Faz parte, com certeza, doutora Liliana. Presidente, eu acho que esse processo, essa matéria mais ou menos Já é conhecido, né? é conhecida, né? Aquele pessoal do SEAC, né? Uhum. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo sintetizar. Recurso do Banese e do SEAC, matéria em comum, grupo econômico, configuração, manutenção da sentença. Empregado do SEAC, que é isonomia com a categoria dos bancários, impossibilidade proposta a reforma da sentença. É assim que nós temos julgado, doutora Rita? É, né? Sim. É. Eu vou dizer aqui como foi a conclusão. Eu até já li. Já viu? Então, Leio um pouquinho ali, pronto. exatamente. É. E não havendo convergência, só peço que conste Obrigada. o meu nome. Uma divergência? Não. A unanimidade com o voto do ilustre relator. Obrigada. Muito obrigada, doutora Missa. E um bom dia, um bom trabalho, é sempre bom acompanhar. Boa tarde já. Já boa tarde, já deu um meio-dia. Obrigada. Obrigada. Funcionário 321-2018, relator Josenildo Carvalho, referente Marcelo de Oliveira Fernandes. Boa Embalagem, Cerveja de Petrópolis, Brasil Quirim, transportadora IUS. Com a palavra do ilustre relator. O relatório, senhora presidente. Vou passar a palavra ao doutor Josenildo para presidente desse julgamento. Com a palavra, a ilustre relatora. A minha sugestão de voto é no sentido de dar provimento parcial para conceder o benefício da justiça gratuita ao acionante. Com a palavra, doutor Marcos. Muito obrigado, senhor presidente, brilhantes desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas que ainda restam, minha saudação novamente. Senhor presidente, ilustre relatora, o processo, eu preciso fazer um esclarecimento em relação à matéria que é objeto dessa ação. Nada obstante, e isso vai ser abordado um pouco mais adiante, já tenhamos precedentes dessa mesma turma em relação a essa matéria. O que se discute? É a aplicação da Lei 4.650-A da CLT, que fixa um percentual, um número de múltiplos de salário mínimo para os engenheiros. Em relação a essa matéria, de uma maneira geral, não especificamente em relação ao caso, mas quanto à possibilidade de aplicação desses múltiplos de salário mínimo na fixação do piso salarial, temos, inclusive, nesta corte, uma súmula que trata do assunto, avalizando a possibilidade de aplicação desse piso salarial. O que se estabelece nesse caso concreto da DESO? A DESO, ela efetua o pagamento dos salários dos seus empregados a partir de um plano de cargos e salários que tem em si uma tabela salarial. Essa tabela salarial, como ocorre no mais das vezes, ela é composta de níveis e um interstício, um plus salarial entre um nível e outro. O que quero dizer objetivamente? Em relação especificamente à classe, portanto a coluna que diz respeito aos engenheiros, como é a reclamante, o primeiro nível da tabela não observa o mínimo estabelecido pela lei dos engenheiros.
E como esse mínimo não é observado no início da tabela, no primeiro cargo destinado ao primeiro engenheiro da empresa, há um reflexo em cascata, em efeito dominó, para todos os empregados que estão submetidos a essa classe. Então, há uma amplitude de 108% entre o primeiro nível e o último nível. Se o primeiro nível ele está equivocado, o último também o será, assim como serão todos que estão nesse interregno. Então, a tese deduzida na inicial é a seguinte: olha, o plano de cargos e salários estabelecido pela DESO e as tabelas salariais daí correspondentes, elas não observam o piso salarial. Não se trata do piso propriamente dito frente ao valor nominal pago em contra-cheque do reclamante. Porque isso sim, e é esse o fundamento da sentença, o reclamante recebe um valor superior a 6 vezes o mínimo legal. Mas a construção da tabela, que é concatenada, que é dentro dessa força dos interstícios entre um e outro, ela não observa a legislação e também não observa, portanto, a súmula desse Tribunal Regional em relação à matéria. O que fez, então, o juízo de primeiro grau? Indeferiu o pedido com base no fundamento de que o valor nominal pago em contra-cheque, ele é superior àquele estabelecido na lei. E aí diz que, portanto, não há descumprimento da norma, não há descumprimento do piso da categoria, na medida em que estaria respeitada a Lei 4.950 de 1966. E aí o reforço que se traz da tribuna para dizer que essa não é a canalização da causa de pedir, essa não é o elemento principal da causa de pedir. A reclamante, assim como todos os empregados da DESO, estão submetidos a um plano de cargos e salários, estão submetidos a uma tabela salarial que é construída dentro de um grau de proporcionalidade e de evolução da carreira. Daí porque a reclamante, que está já em fase final da sua carreira, já em vias, e assim espero que ainda o possa se aposentar, ela tem um efeito decorrente da inobservância pela DESO do piso salarial da categoria no início da tabela. Não quer dizer que ela receba abaixo do mínimo. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que ela sofre com os reflexos implementados pela DESO da inobservância do piso da categoria. Essa matéria, senhores desembargadores, já foi objeto de análise por essa corte. E eu cito, para ficar aqui nesta turma, precedente da lavra da ilustre desembargadora Rita de Cássia, no processo 1996 de 2017, oriundo da segunda vara. Esse processo, e aí eu não digo esse dado com certeza, mas, salvo erro, foi julgado a coisa de uns 3 a 4 meses, mais ou menos. Né? Essa é a lembrança que tenho, eu não digo com exatidão. Mas há precedentes também advindos da segunda turma, precedentes favoráveis da segunda turma. Cito, à guisa de exemplo, o 1980 de 2017, oriundo da nona vara, o 2010 de 2017, oriundo da oitava vara, e o 1974 de 2017, oriundo também da nona vara. Com essas considerações, pedindo vênia por ter me estendido já nas proximidades da noite quase, pede-se uma máxima vênia ao sempre judicioso fundamento de Sua Excelência Eminente Relatora, pelo provimento também no mérito do recurso ordinário. Muito obrigado. A palavra nobre relatora. José Nildo, eu vou pedir a retirada de pauta desse processo para a primeira sessão possível, que seria dezembro, 4 de dezembro. Qual é o número dele? Para que eu possa... O 119, é? Para a próxima sessão, né? 1973. Não, a próxima já é segunda. Nós temos sessão, né? Agora. Sim, segunda? É. Então...